Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maxion para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Marcos Oliveira, diretor-presidente, o Sr. Elcio Ito, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Luiz Abreu, diretor de Relações com Investidores, M&A e Planejamento Estratégico. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.ioship.com.br e que a apresentação está disponível para download na seção Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor solicitem a ajuda de um operador, digitando o *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxion. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da IOSP Maxion. Eu seguirei os slides contidos na apresentação disponibilizada em nosso website. A nossa prioridade, desde o princípio da pandemia, foi e continua sendo cuidar da saúde dos nossos colaboradores, suas famílias e comunidades nas 32 plantas que operamos em 14 países. Adotamos os protocolos estabelecidos de acordo com a orientação dos órgãos competentes de cada localidade, implementamos ações, normas e controles para monitorar todo o processo, além de prestar o suporte necessário para nossos colaboradores. Estamos atentos à evolução da pandemia e reforçando todos os procedimentos de segurança dos nossos colaboradores. Durante o terceiro trimestre de 2020, observamos uma recuperação gradual e consistente na demanda por veículos automotores, confirmando nossa visão e de nossos clientes. Após uma queda de mais de 62% na produção automotiva global, excluindo China, no segundo trimestre de 2020, em relação ao segundo trimestre de 2019, a produção de veículos nos mesmos mercados apresentou uma substancial recuperação, atingindo uma queda de 10,4% no terceiro trimestre de 2020, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. O mercado brasileiro, que se encontrava no segundo trimestre de 2020, algumas semanas atrás no ciclo de impacto da pandemia, começou sua recuperação de forma mais evidente ao longo de agosto, com o setor automotivo buscando acelerar a produção local nos últimos 2 meses. Com a retomada da demanda, a expectativa dos principais provedores de informações do mercado automotivo é de uma queda na produção global ao redor de 20% em 2020, contra uma perspectiva anterior de queda entre 25% e 30%.
A recuperação no terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2020 pode ser demonstrada pela receita líquida da IOSP-Maxion, que avançou 114,6%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, a receita líquida foi equivalente, embora positivamente influenciada pela desvalorização do real. Em termos de lucratividade, tivemos uma margem EBITDA ajustada de 9,6% em comparação a uma margem negativa no segundo trimestre de 2020. Mesmo diante da retomada gradual de volumes, a companhia manteve o seu esforço de redução dos custos e maximização da geração de caixa, atuando em 3 frentes principais: redução de despesas operacionais, repriorização e redução de capex, reestruturação em diferentes atividades da empresa em todo o planeta e início da execução do fechamento da planta de Akron nos Estados Unidos, conforme comunicado anteriormente. O saldo de caixa da companhia se elevou de 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre de 2020 para um pouco acima de 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2020, em função de geração de caixa operacional, novas captações e renovação integral das dívidas de curto prazo que venceram durante o trimestre. No slide número 1, podemos observar os principais destaques do terceiro trimestre de 2020. Uma posição de caixa de 1,6 bilhão de reais, ou um aumento de 249 milhões de reais versus o segundo trimestre de 2020. Uma redução de 1,1% na receita líquida versus o terceiro trimestre de 2019. Um EBITDA ajustado de 241 milhões de reais, com margem de 9,6%. Desconsiderando a variação cambial no período, tivemos uma redução de 21,8% nas despesas operacionais versus o terceiro trimestre de 2019. Também, desconsiderando a variação cambial no período, tivemos uma redução de 64% nos investimentos versus o terceiro trimestre de 2019. No slide número 2, podemos observar as variações da receita operacional líquida consolidada da companhia. Atingimos uma receita operacional líquida de 2,5 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2020, uma queda de 1,1% com relação à receita do terceiro trimestre de 2020, é equivalente ao ano passado, devido à recuperação nos mercados e positivamente impactada pela variação cambial, que foi de 527 milhões no terceiro trimestre de 2020 e de 1 bilhão e 11 milhões de reais nos 9 meses de 2020. A queda nos 9 primeiros meses de 2020 contra o mesmo período do ano anterior foi de 23%, impactada principalmente pelo efeito da pandemia durante o segundo trimestre de 2020. No slide número 3, podemos observar o desempenho operacional da América do Sul. Observamos uma queda na receita operacional líquida da companhia de 19,6% no terceiro trimestre de 2020, atingindo uma receita de 581 milhões de reais. A participação da América do Sul, que havia sido bastante inferior no segundo trimestre de 2020, da ordem de 15%, voltou a crescer no terceiro trimestre, atingindo 23,1% da nossa receita operacional líquida consolidada, em comparação a 28,4% no terceiro trimestre de 2019. Importante notar que o desempenho do mercado, em termos de o número de veículos produzidos, refletiu uma queda de 23,1% no terceiro trimestre de 2020 contra
o terceiro trimestre de 2019 no segmento de veículos leves e de uma queda de 27,5% no segmento de veículos comerciais. Como mencionamos anteriormente, o Brasil estava ligeiramente defasado com relação ao resto do mundo no efeito da pandemia e vimos uma queda mais substancial no mercado brasileiro durante o terceiro trimestre do que observamos nos outros mercados. Conforme pode ser notado no slide número 4, quando observamos o desempenho operacional na América do Norte. Nós tivemos uma queda na receita operacional líquida de 0,6%, atingindo uma receita de 797 milhões de reais, contra 802 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. A participação da América do Norte permaneceu relativamente estável entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020. Nós observamos durante o terceiro trimestre de 2020 uma recuperação consistente e gradual em ambos os segmentos, veículos leves e veículos comerciais. A receita da IOSP Maxion foi impactada positivamente pela desvalorização cambial nesse período. Quando observamos o desempenho do mercado em número de veículos produzidos no terceiro trimestre de 2020, podemos observar que o segmento de veículos leves teve uma leve queda de 0,3% e o segmento de veículos comerciais teve uma queda de 32% com relação ao terceiro trimestre de 2019. Lembrando que o ano de 2019 foi um ano recorde na produção de veículos comerciais no mercado norte-americano e já se esperava uma queda durante o ano de 2020, mesmo antes da pandemia do coronavírus. No slide número 5, acompanhando o desempenho operacional na Europa, podemos observar que a receita operacional líquida da IOSP Maxion cresceu 14,7%, atingindo 921 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, contra 803 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019. A participação da Europa na receita operacional líquida consolidada da companhia cresceu de 31,6% no terceiro trimestre de 2019 para 36,6% no terceiro trimestre de 2020. A recuperação foi consistente e gradual, mês a mês, durante o terceiro trimestre de 2020. E a receita da companhia foi também impactada positivamente pela desvalorização cambial. Quando olhamos o desempenho do mercado em termos de número de veículos produzidos, a produção de veículos leves caiu 9,6% no terceiro trimestre de 2020 contra o terceiro trimestre de 2019 e a produção de veículos comerciais caiu 28,1% no terceiro trimestre de 2020. No slide número 6, observando o desempenho operacional da Ásia e outros mercados, a receita operacional líquida da IOSP permaneceu relativamente estável em 215 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. A Ásia manteve uma participação também relativamente estável, que foi de 8,4% no terceiro trimestre de 2019 e agora foi de 8,6% no terceiro trimestre de 2020. O segmento de veículos leves permanece em recuperação mais acelerada na Índia, e a receita foi impactada positivamente pela desvalorização cambial. Quando olhamos os principais mercados onde a companhia atua na Ásia, podemos ver o desempenho desses mercados através do número de veículos produzidos, sendo que a produção de veículos leves na Índia caiu 11,8% no terceiro trimestre de 2020 contra o terceiro trimestre de 2019, e a produção de veículos comerciais na Índia caiu 31,7% contra o terceiro trimestre de 2019. O mercado de veículos leves na Tailândia teve uma queda mais substancial,
de 39,1% no terceiro trimestre de 2020, quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. No slide número 7, a receita por produto da companhia sofreu uma leve variação, principalmente em função das dinâmicas de mercados que mencionamos anteriormente. Componentes estruturais para veículos comerciais, que representava 21% no terceiro trimestre de 2019, reduziu para 17% no terceiro trimestre de 2020, principalmente impactada pela queda na demanda e produção de veículos comerciais no mercado norte-americano. O segmento de rodas de alumínio para veículos leves permaneceu estável, em torno de 32%. O segmento de rodas de aço para veículos leves cresceu de 26% para 29% entre o terceiro TRI de 19 e o terceiro TRI de 20. O segmento de rodas de aço para veículos comerciais e componentes estruturais para veículos leves permaneceram relativamente estáveis. No segmento, no slide número 8, observando a receita por cliente, podemos ver as variações dos principais clientes da companhia, também impactadas pelas características dos diferentes mercados e segmentos que mencionamos anteriormente, onde observamos uma redução na participação da Daimler, principalmente em função da queda no mercado norte-americano de veículos comerciais, e um crescimento de outras companhias, principalmente pela mais rápida recuperação no segmento de veículos leves observadas na Europa e na própria América do Norte. No slide número 9, podemos ver o lucro bruto da companhia de 256 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, com uma margem bruta de 10,2%, comparado aos 323 milhões de reais de lucro bruto no terceiro trimestre de 2019, com uma margem de 12,7%. A margem bruta no terceiro trimestre de 2020 foi impactada pela menor alavancagem operacional, a diferença de mix dos produtos vendidos, no caso do terceiro trimestre de 2019, com maior participação de veículos comerciais nesse mix. Ao longo dos 9 primeiros meses do ano, o lucro bruto da companhia de 304 milhões de reais, um lucro bruto de 5,1%, contra 958 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2019, impactados pela pandemia do Covid-19 durante o segundo trimestre de 2020 e a recuperação gradual observada ao longo do terceiro trimestre de 2020. No slide número 10, podemos ver o EBITDA ajustado e margem da companhia, quando atingimos 241 milhões de reais de EBITDA no terceiro trimestre de 2020, uma margem ajustada de EBITDA de 9,6%, contra 335 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019 e uma margem de 13,2%. Podemos observar na tabela do lado direito do slide os efeitos de reestruturações e impairments relacionados às reestruturações já anunciadas e comentadas pela companhia em suas diferentes operações globalmente. Tivemos um impacto de reestruturações e impairments de 33,3 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, comparado a 1,6 milhão de reais no terceiro trimestre de 2019, e um impacto de 93,4 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2020. Além dos efeitos de reestruturações e impairments, cabe notar que o terceiro trimestre de 2020 foi impactado negativamente por gastos referentes à incidência de contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias no Brasil, aproximadamente 10 milhões de reais, e também que o terceiro trimestre de 2019 foi beneficiado pelo ganho do processo judicial da exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS,
59 milhões de reais. No slide número 11, o lucro líquido da companhia de 125 milhões no terceiro trimestre de 2019 reverteu-se para um prejuízo líquido de 19 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Lembrando que, ao longo do terceiro trimestre e dos primeiros 9 meses do ano, tivemos efeitos de reestruturação e impairment. Excluindo esses efeitos, o resultado do terceiro trimestre seria um lucro líquido de 14,4 milhões e um prejuízo líquido de 268,7 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2020. No slide número 12, podemos observar a redução nos investimentos da companhia durante o terceiro trimestre e ao longo dos primeiros 9 meses do ano. No terceiro trimestre, a redução de investimentos foi de 54,8% no terceiro trimestre de 2020 e de 30,6% nos primeiros 9 meses do ano. Excluindo o efeito da variação cambial, a redução dos investimentos seria de 64% no terceiro trimestre de 2020 e de 42,3% nos primeiros 9 meses do ano. No slide número 13, observando a alavancagem financeira da companhia e a dívida líquida, atingimos uma dívida líquida de 3 bilhões 739 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019, ou uma alavancagem financeira ajustada de 7 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA ajustado da companhia. No lado direito do slide, podemos observar também o índice de liquidez da companhia, que é a caixa dividida pela dívida de curto prazo, quando atingimos o índice de 0,7 vezes no terceiro trimestre de 2020. Com uma dívida líquida de curto prazo de 2 bilhões 336 milhões de reais e um caixa da companhia de 1 bilhão 642 milhões de reais. No slide número 14, olhando a composição da dívida bruta da companhia, podemos observar que 40% dessa dívida está em reais, 38% em euro, 12% em dólar e 10% em outras moedas. A dívida bruta da companhia e o caixa cresceram no terceiro trimestre de 2020 em comparação ao terceiro trimestre de 2019 e a dívida líquida cresceu em 39,1% no mesmo período de comparação. Podemos observar também a composição da dívida de curto prazo e de longo prazo. No terceiro trimestre de 2019, o longo prazo representava 78%, e no terceiro trimestre de 2020, o longo prazo representa 57%. Esse aumento da dívida de curto prazo está relacionado aos esforços da companhia em acessar o mercado para melhorar a sua liquidez através de bancos ao longo do terceiro trimestre de 2020, o que nos deu esse caixa no terceiro trimestre de 2020 de 1 bilhão 641 milhões de reais. O custo médio da dívida da companhia foi de 5,3% ao ano no terceiro trimestre de 2019 e agora, no terceiro trimestre de 2020, o custo médio foi de 3,6% ao ano. No slide número 15, temos um convite, um lembrete aos participantes, um Save the Date, para a nossa reunião pública da APIMEC e o nosso Investor Day da IOSP Maxion, planejada para o dia 24 de novembro de 2020, iniciando às 9h30 da manhã, quando falaremos um pouco mais sobre as nossas operações globais, as nossas divisões, os esforços da companhia sobre o desenvolvimento
de tecnologia, de inovações e as nossas prioridades de trabalho. Alguns comentários finais. Além de priorizar a segurança e saúde de nossos colaboradores, a gestão financeira com foco em liquidez continua sendo fundamental em nossas atividades diárias. Nossos esforços no terceiro trimestre e quarto trimestre continuam sendo produzidos de forma eficiente para atender a demanda de nossos clientes em diferentes regiões e segmentos. As ações implementadas durante o segundo e terceiro trimestres na redução de despesas, adequação das fábricas a níveis crescentes de demanda, reestruturações, readequação dos investimentos, foco e disciplina no caixa e liquidez, tem nos permitido retomar as margens operacionais de forma gradual. Durante o terceiro trimestre de 2020, demos continuidade ao processo de ramp-up de nossa nova fábrica de estampados no México e produção de novos produtos para nossos clientes, atendendo a maior demanda do mercado de caminhões na América do Norte. Na Índia, onde o mercado de veículos leves, principalmente no segmento de entrada, começa a mostrar uma recuperação mais significativa, nossa nova fábrica de rodas de alumínio continuou seu processo de ramp-up, seguindo um cronograma de lançamento de novas plataformas de veículos no país. Depois da consistente melhora na alavancagem operacional da IOSP Maxion durante o terceiro trimestre de 2020, continuamos atentos às mudanças na demanda por veículos em todos os países e segmentos onde atuamos. Aliados à nossa diversidade geográfica e competência técnica, nossos esforços no desenvolvimento de soluções inovadoras e capacidade de lançamento de novos produtos permanecem como prioridades para a concretização de novos negócios e para atender a indústria automotiva globalmente. Obrigado pela participação de todos e vamos abrir para o período de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da fila, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação ao impairment, né, de 33 milhões. Quando a gente olha a nossa explicativa, a gente vê que grande parte, né, aparentemente veio da operação de Acron, mas tem mais ou menos 3 milhões de reais da Maxion Brasil. Queria entender se vocês podem comentar um pouco por que teve esse write-off, esse impairment no Brasil, e se vai ter alguma coisa no resultado do quarto TRI. E a segunda pergunta, com relação ao perfil da dívida, Marcos, você fala um pouco, né, sobre dívida de curto e de longo, e essa dívida de curto, né, com foco em reforçar a posição de caixa. Mas como que vocês estão vendo a possibilidade de repente, fazer capital, fazer uma emissão de dívida um pouco mais longa para melhorar a posição de indicador de liquidez? Obrigado. Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta e participação. Com relação ao Brasil, o que nós, e a sua primeira pergunta, o que nós temos feito ao longo de todo o segundo trimestre, terceiro trimestre e a crise, tem sido monitorar bem o mercado brasileiro, a demanda de curto prazo e a perspectiva de médio e longo prazo eu digo aqui médio e longo prazo, eu digo 2021 principalmente, com relação à consistência nos diferentes segmentos onde nós atuamos e com relação à velocidade de recuperação e o crescimento projetado para 2021. Nós utilizamos ao longo do terceiro trimestre e parte do segundo trimestre e parte do terceiro trimestre os programas oferecidos aqui no Brasil para redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho, onde fizesse sentido, até que nós tivéssemos uma visibilidade melhor de qual seria a demanda consistente nesses diferentes segmentos.
Fazendo essa análise, nós chegamos à conclusão que necessitávamos fazer alguns ajustes no Brasil, tanto de estrutura de mão de obra direta, como de mão de obra indireta também, para que estivéssemos bem preparados para entrar o ano de 2021 alinhados de forma adequada à demanda que nós esperamos para 2021, novamente, nos diferentes segmentos. Nós fizemos esses ajustes, parte desses ajustes no terceiro trimestre. Temos alguma coisa ainda para ser feita no quarto trimestre, principalmente com relação a ajustes pontuais de mão de obra, incluindo parte laboral. Mas, eu diria, a maior parte desses ajustes já foram feitos e a gente acredita que, com a visibilidade que temos hoje do mercado brasileiro, para o quarto trimestre, aquilo que nós estamos vendo e antecipando com base em conversas com clientes e com base nas projeções dos diferentes institutos, estaríamos preparados também para o ano de 2021. Então foi um ajuste, eu diria, menor, mas um ajuste necessário para que a gente adequasse a nossa estrutura de custos diretos e indiretos para podermos realmente continuar performando com melhores resultados e melhores margens em 2021. Com relação à segunda pergunta, eu vou deixar o Elcio fazer seus comentários. Vitor, bom dia. Obrigado pela pergunta. Acho que eu só gostaria primeiro de iniciar reforçando o caixa da companhia de 1,6 bilhão de reais, os históricos 450, 500 milhões que nós tínhamos no período pré-Covid, que é quase 1,2 bi incremental. Obviamente um seguro aqui para enfrentarmos os desafios e as incertezas relacionadas ao Covid. E devemos manter esse seguro, esse caixa mais elevado, até que dois componentes importantes ocorram aí gradualmente. Primeiro, movimentos de alongamento de dívida, que eu vou comentar já, começam a se materializar com mais relevância. E o segundo, quando a gente tiver uma maior segurança, né, em relação aos fluxos de caixa futuros, quando estivermos nessa posição. Então, em algum momento no futuro a gente começa a reduzir e amortizar um pouco dessa dívida de curto prazo com esse caixa, mas também não temos nenhuma pressa nesse momento, até que esses dois componentes comecem a se materializar. Acho que dito isso, tem algumas frentes que a gente está trabalhando. Primeiro, a gente tem renovado todas as linhas relevantes que nós possuímos. Então, no terceiro trimestre, o Marcos comentou, a gente renovou 100% das linhas de curto prazo que venceram dentro do trimestre. Né? E para o quarto trimestre, temos aí aproximadamente uns 800 milhões de vencimentos e já temos também equacionado a renovação de quase a totalidade desse montante no quarto trimestre. A maior parte dessas renovações ainda são de curto prazo, mas temos aí aproximadamente uns 350 milhões que estamos convertendo, né, de curto para longo prazo aqui, seja com bancos brasileiros ou internacionais também. Então, a gente tem comentado no último call que a gente tem buscado linhas de financiamento proporcionado pelos bancos ou agências de governo, principalmente os europeus. Nós conseguimos aqui agora uns 200 milhões de reais, com prazo médio elevado, de alguns países europeus. Então isso está em curso, estamos avançando. Estamos evoluindo positivamente uma outra operação de longo prazo, mas ainda de forma um pouco mais confidencial, a gente não pode dar muitos detalhes. E além disso, a gente continua observando as possibilidades e oportunidades aí no mercado de capitais, que podem vamos ficar atentos aqui às oportunidades. Só vale lembrar que a gente ainda, dentro do nosso imobilizado, e a gente fez esse exercício ano passado, nas reestruturações da dívida, de eliminar todas as garantias reais do nosso endividamento. Continuamos nesse patamar e a gente tem aqui ainda 4,5 bilhões de reais, né, livre de ônus, essencialmente, para eventual operação estruturada. Enfim, a gente tem algumas alternativas e opções que a gente continua evoluindo de forma positiva para endereçar essa questão do alongamento que estamos aqui trabalhando. Ótimo, obrigado. Não.
A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Oi, bom dia. Duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o outlook de margem bruta, enfim, obviamente com a expectativa de que o quarto tri, né, a recuperação dos volumes continue, essa margem deve melhorar, mas queria entender um pouco também a questão de custo de matéria-prima, repasse de preços, vocês veem algum risco que ou possa existir algum descasamento, ou que essa margem, enfim, existe algum problema para o pass-through desse aumento de custo. E a segunda pergunta é sobre a Europa, né? Enfim, acho que com a volta dos lockdowns, obviamente eles estão bem mais brandos do que a gente viu na primeira onda, mas só entender se vocês estão vendo algum tipo de desaceleração no número de pedidos ou algo que poderia aí impactar o quarto tri, dado que é um mercado que, enfim, obviamente tem câmbio, mas que tem outperformado aí dentro da empresa. Obrigado. Marcelo, bom dia e obrigado pelas perguntas. Com relação à margem bruta, obviamente o nosso objetivo, o nosso trabalho é continuar melhorando a nossa margem com a melhor alavancagem operacional da companhia, que está ocorrendo gradualmente de acordo com o aumento na demanda e produção de veículos nos diferentes mercados onde atuamos. Com relação a esse aspecto e a sua pergunta em termos do efeito da matéria-prima, eu acho que dois aspectos são importantes. Primeiro, a transição e a recuperação, principalmente no caso do Brasil, ela acabou sendo muito mais rápida, muito mais acelerada essa recuperação de demanda do que se imaginava lá atrás. Então, diversos nossos fornecedores de matéria-prima retiraram capacidade produtiva durante o segundo trimestre, durante o auge da pandemia, como era de se esperar, e estão voltando a religar essas capacidades, principalmente em termos de autofornos, ao longo do final do terceiro trimestre, na entrada do quarto trimestre. Então, existe aí uma volta da capacidade que foi retirada momentaneamente do mercado de aço, em particular, ao longo do segundo trimestre, e essa retomada está ocorrendo principalmente de forma gradual no final do terceiro tri e do quarto tri. Então, a questão de disponibilidade de matéria-prima é algo que vem se normalizando e deve se normalizar na entrada de 2021. Durante o terceiro tri, o quarto trimestre de 2020, a gente tem acompanhado isso nas diferentes fontes, existiam momentos de limitação em termos de matéria-prima que estão se normalizando com o tempo e com o retorno dessa capacidade que havia sido desligada. A expectativa no aumento do custo da matéria-prima ela é real, muito cedo ainda para se falar de valores. Nós estamos entrando agora, durante o mês de novembro, no processo de discussão, de negociações com os nossos fornecedores, então é muito cedo para falar-se de valores, vai depender realmente desse processo de negociação. Obviamente, a Iochpe-Maxion é um dos maiores compradores de matéria-prima, de aço em particular, do tipo que nós utilizamos no Brasil, no setor automotivo em particular. Então, nós estaremos trabalhando com os nossos fornecedores no planejamento para 2021 com relação à alocação da nossa capacidade e, obviamente, nos preços que serão praticados para o próximo ano. Historicamente, a matéria-prima tem sido um pass-through com os nossos clientes e que ocorre de forma diferente em diferentes regiões. Em algumas regiões, com diferentes clientes, nós temos fórmulas pré-estabelecidas, onde automaticamente a variação da matéria-prima é ajustada na nossa estrutura de custos, e em outras regiões, com outros clientes, é um processo de negociação que ocorre individualmente entre a companhia e o cliente, e aí faz-se esses ajustes. Em algumas vezes pode existir um time lag, um atraso nessa negociação, ou no repassarmos o aumento, mas historicamente ele tem sido repassado
de forma praticamente integral para os nossos clientes. Com relação à Europa, temos acompanhado, obviamente, a evolução dessa segunda onda e, eventualmente, do crescimento de novos casos na Europa. É algo que, obviamente, em função das nossas operações em diferentes países na Europa e em função dos nossos clientes, é algo importante para nós monitorarmos, e temos feito isso de forma diligente e contínua. Até esse momento, nós não vemos uma alteração nos pedidos, nos releases dos nossos clientes em função da pandemia. Como nós mencionamos anteriormente, o crescimento da demanda, ela tem sido gradual e consistente, mês a mês, desde lá do início do terceiro trimestre. Ela continua ocorrendo ao longo do quarto trimestre e até esse momento os clientes não reverteram os seus pedidos ou aquilo que tinha sido definido ao longo das últimas 4 a 6 semanas como planos para o quarto trimestre. Sempre lembrando que o quarto trimestre, em diferentes regiões, ele é um trimestre onde existem paralisações de fábricas para manutenção e férias no final do ano. Então, esse é um fenômeno típico do quarto trimestre, na entrada do primeiro trimestre de todos os anos, nos diferentes mercados onde a gente atua. Então, a gente está trabalhando com os clientes em entender realmente, região a região, país a país e produto a produto, quais serão os seus planos de produção para o final do ano e na entrada do ano, e eles estão nesse processo de finalizar o seu planejamento e confirmar a produção na transição final 2020 para a entrada de 2021, mas até esse momento nós não vemos nenhum impacto ainda com relação à demanda ou com relação a programas de produção na Europa em função da escalada de casos de coronavírus que foram observados ao longo das últimas semanas. Continuamos atentos, mas até agora ainda não foi refletido em mudança de plano dos nossos clientes. Perfeito. Muito obrigado, Marcos. A próxima pergunta é de Caterine Kiselar, do Banco do Brasil. Bom dia, prezados. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Aqui do meu lado são 2 perguntas, né? A primeira pergunta é que a gente tem visto a IOSP realizado movimentos importantes para a preservação das margens, né? Em especial aquela anunciada a reestruturação da América do Norte, fechamento da unidade de Akron. Eu queria saber se vocês podem dar um update para a gente, como está sendo a mudança da produção dessa unidade para as demais 2 plantas e se está no radar da IOSP a reestruturações adicionais. Então, essa foi a primeira pergunta, eu volto com a segunda em seguida. Obrigada. Caterine, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu diria o planejamento e a execução, a implementação do phase-out da fábrica de Akron está seguindo de acordo com o que havíamos definido, onde nós gradualmente estamos preparando a transição da produção de produtos para a fábrica de São Luís Potosí, no México, e para a fábrica de Sedalia, em Missouri, nos Estados Unidos. Isso está ocorrendo de acordo com o cronograma e com o planejamento que nós tínhamos. Estamos trabalhando também com os nossos clientes nesse processo de transição. Eu diria, nesse momento, as coisas seguem de acordo com o plano e eu diria bem alinhado em todos os aspectos, em termos de volumes, em termos de custos esperados, em termos de o planejamento com os nossos clientes. Com relação a reestruturações, nós fizemos reestruturações pontuais em diferentes fábricas em todo o mundo durante o segundo trimestre, no terceiro trimestre. Existem alguns ajustes ainda que estarão sendo feitos no quarto trimestre desse ano, mas são reestruturações pontuais e ajustes para níveis de demanda esperados para 2021 nesses diferentes segmentos e diferentes países. Sob o ponto de vista de fechamento de fábricas, nesse momento não existe nenhum plano adicional de fechamento de fábrica com relação à expectativa e à previsão de demanda para 2021 e 2022. Nós acreditamos que o nosso footprint hoje
atende bem os nossos clientes nas diferentes regiões onde nós atuamos, e essa tem sido a estratégia da IOSP, produzir onde nós vendemos, produzir na América do Sul e vender na América do Sul, na América do Norte para a América do Norte, e assim sucessivamente, e com a estrutura hoje definida e com os negócios que nós temos em carteira e novos negócios que a gente vem ganhando ao longo dos últimos meses, nós não vemos a necessidade, pelo menos nesse momento, de uma outra reestruturação tipo Acro que deva ocorrer ao longo dos próximos anos. Claro que isso é algo que nós monitoramos de forma contínua, consistente, todos os anos nós fazemos uma análise do nosso portfólio, do nosso footprint, e as tendências de mercado e de demanda para os anos seguintes e a necessidade ou não de se fazer ajustes. Então, um ano, por exemplo, como o ano de 2019, onde a demanda estava no nível mais alto, a demanda projetada para 2020, pré-pandemia, era uma demanda relativamente consistente ao ano de 2019, nós não fizemos grandes reestruturações no ano de 2019. Já no ano de 2020, em função da pandemia, a desaceleração econômica global, queda na demanda de veículos em diferentes mercados e uma recuperação gradual entre 2020 e 2021, nessa nossa análise chegamos à conclusão que sim, era interessante implementar ações de reestruturações em diferentes operações, de diferentes fábricas no mundo, e a conclusão de que o fechamento da fábrica de Akron fazia sentido, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Essa é uma análise que nós já vínhamos fazendo e, na realidade, a pandemia acabou acelerando essa alteração de footprint na América do Norte, e onde nós mantemos ainda uma fábrica de rodas de aço nos Estados Unidos, duas fábricas de rodas de aço entre veículos leves e veículos comerciais no México, e as fábricas de rodas de alumínio e de componentes estruturais também. Excelente, obrigada pelas respostas. A minha segunda pergunta é justamente sobre o que vocês comentaram, quanto à sazonalidade, a mudança de comportamento que nós observamos aí em virtude do coronavírus. Então, qual a expectativa da sazonalidade de vocês, até considerando a antecipação de férias, já causadas pelo coronavírus? Olha, Catherine, eu acho que em termos de impacto da pandemia, obviamente, eu diria, o grande efeito de sazonalidade observado foi no ano de 2000, tem sido no ano de 2020. Historicamente, se você olhar o setor automotivo de uma forma geral, e a IOSP Maxion também, o segundo e terceiro trimestre, tradicionalmente, são os trimestres mais fortes em termos de demanda e em termos de produção. E o quarto trimestre e o primeiro trimestre são os anos onde existe uma demanda menor, uma produção menor, principalmente em função dos períodos de férias mais prolongados que são praticados para efeito de retooling de fábricas, para efeito de manutenções mais extensas e para as férias de final de ano também. Em alguns, e é interessante notar que esse fenômeno, essa sazonalidade de quarto trimestre e primeiro trimestre, ela pode ser mais acentuada ou não em função do período de demanda. Então, se nós lembrarmos, se a gente voltar um pouquinho lá na queda na demanda no setor automotivo no Brasil entre 2014 e 2015, o quarto trimestre de 2014, a entrada do primeiro trimestre de 2015, foram ainda mais afetados por essas paradas de clientes em função da queda significativa na demanda no Brasil naquele período. Mas eu diria, em condições normais de temperatura e pressão, essa é a característica do setor automotivo e da própria IOSP Maxion. Segundo e terceiro TRI mais fortes de demanda e produção, quarto TRI e primeiro TRI menos acelerados em função de paralisações dos nossos clientes. Nesse ano de 2020, obviamente, o segundo TRI e o terceiro TRI foram impactados pelo efeito da pandemia. O segundo TRI
significativamente impactado pela queda de mais de 60% na produção de veículos globalmente falando. O terceiro TRI ainda impactado pela recuperação gradual na Europa, nos Estados Unidos, a própria recuperação do Brasil, que iniciou-se um pouquinho mais tarde, também ela foi mais gradual. Então, o segundo e terceiro TRI desse ano foram impactados, eu diria, de forma desproporcional à história e ao setor automotivo. O quarto TRI e a entrada do primeiro TRI, eu diria, estão agora sendo utilizados para fazer os ajustes em termos de inventários, de estoques e de mix de produtos dos nossos clientes, seja no Brasil ou seja no exterior, na saída na retomada dos diferentes segmentos. A gente observou que vários clientes em vários segmentos tiveram dificuldade no mix de produtos disponíveis e aquilo que estava sendo vendido no mercado naquele momento. Então, eles estão utilizando agora o quarto TRI e a entrada do ano para poder fazer esses ajustes também. Então, de qualquer forma, existe a expectativa de paralisações por férias no final do ano nas diferentes fábricas do mundo, dos nossos clientes. Talvez em alguns países essas paralisações sejam um pouco menores e em alguns países, em alguns segmentos, essas paralisações sejam um pouco menores do que o tradicional para o quarto TRI, primeiro TRI, mas ainda, eu diria, os clientes estão agora finalizando o seu planejamento em função desse nível de demanda que está sendo observado. Eu volto um pouquinho à pergunta anterior com relação à Europa e à pandemia. Até agora nós não vimos nenhum ajuste em programas de produção, ajuste negativo em programas de produção em função da pandemia na Europa, mas claramente os clientes e nós estamos acompanhando, observando para observar se existirá um impacto na demanda e se esse impacto na demanda pode afetar um pouquinho o programa de produção na virada do ano. Então, eu acho que é uma longa resposta para a sua pergunta, mas fala um pouquinho da dinâmica da sazonalidade típica desses mercados, e onde ainda o quarto TRI e o primeiro TRI, em condições normais, tendem a ser trimestres de menor demanda do que o segundo e terceiro trimestre. Muito obrigada pelas explicações. Bom dia a todos. Bom dia. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Novamente, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. A teleconferência da IOSP Maxion está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.